Podcast. Senta, borda e escuta que lá vem um monte de boas histórias. Para os criacionistas, está na Bíblia. Para os pesquisadores, os achados arqueológicos explicam e comprovam cientificamente. E divergências de origens à parte, a verdade é única. Desde que a espécie humana descobriu a necessidade do se vestir e, como instrumento para a criação de peças do vestuário, inventou a agulha e a linha. O costurar e o bordar são verbos presentes e ações necessárias para a sobrevivência dos homens. Isso sim é uma boa história para se contar. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Beth Monta e hoje a nossa convidada é Nina Sargasso, museóloga de formação, lavadeira de vocação nata como gosta de frisar, historiadora, mas acima de tudo, colecionadora e pesquisadora de saberes dos trabalhos manuais. O que ouso dizer, a mais sábia das sábias das artes das linhas e das agulhas desse país que eu conheço. Curadora, colaboradora, pensadora e tantas outras definições pertinentes. Quando pensamos em bordado e costura como fonte de conhecimento e rica cultura, logo associamos essa mulher carioca que vive no coração de São Paulo e divide e compartilha seus conhecimentos com a generosidade que só as bordadeiras sabem passar. Sem exagero, um relicário vivo que abriga a história do bordar no seu coração de mulher. Nina, super obrigado por estar com a gente aqui no Podcraft. E eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Eu que agradeço o seu interesse de estar aqui, né? Assim, as pessoas que se interessam pela gente, eu sou assim, a gente tem que ser grato, né? Uhum. Boa tarde, Beth, boa tarde, Faia, e boa tarde a quem me ouve. E estamos aqui para responder. Muito bem-vinda, com muito carinho, com muito, assim, sabe aquela coisa de fã que a gente fica com bandeirinha quase, assim? Eu estou realmente muito feliz de estar aqui com você. Eu estou muito feliz. Criadora do grupo do Facebook A Arte das Linhas e das Agulhas, com mais de 24 mil pessoas inscritas, você é, sem exagero, o maior acervo de bordados no Brasil que eu conheço. Livros, tecidos, moldes, rendas, mostruários, seus mais de 20 mil itens são um convite ao conhecimento. Nada catalogado, registrado, discriminado, mas tudo muito bem organizado. Não é à toa que, quando o tema é bordado, as melhores exposições contam com a sua colaboração. Encontro do Bordado, Casa Bordado, A Linha do Mar, Fenearte de Pernambuco com as mulheres rendeiras, para citar apenas algumas. Nina, como o bordado e as linhas, as agulhas entraram na sua vida? Eu penso que elas entraram desde sempre. Ontem uma pessoa que veio aqui falou assim, eu furei a bolsa d'água da minha mãe, que eu já nasci com uma agulha. Eu falei, eu acho que eu também nunca tinha pensado nisso, mas vou me apropriar disso. Eu sempre gostei, tá? Uhum. Sempre achei bonito. Eu me lembro que eu era pequena, eu ia para Poços de Caldas e perto da casa da minha avó, onde eu ficava, tinha um armarinho. Eu não sabia bordar, mas eu via, até minha tia bordava varicolo um pouco, achava bonito as cores. Mas eu passei a comprar linhas só para botar numa caixinha aqui, também nessas estações de água, vendia umas cestinhas que acabei colecionando e tenho aqui algumas. E eu tinha minhas novelinhos de lã, de linha âncora, né? Todas ali na caixinha, só para ficar olhando, porque eu não bordava, como até hoje eu não bordo. E eu sempre gostei de costurar. Desde pequena eu queria costurar. Queria aprender a sentar na máquina que tinha na casa da minha mãe, que era uma máquina, minha mãe também não costurava, mas tinha a costureira que vinha uma vez por mês, Dona Celestina, moldes, ajeitar. A gente tinha uma costureira fora, mas Dona Celestina vinha para fazer as bainhas, para reformar uma roupa. Olha que barato. Isso também era uma coisa interessante, muito usada. A costureira que ia para a casa da pessoa, muitas vezes dormia lá, ficava 2 dias. Olha. O Ronaldo Fraga já fez uma coleção falando da costureira de família, que era aquela que ficava na sua casa. Tá. Então, assim, e tinha aquela máquina que não tinha motor,
e era de pedal e não tinha zigue-zague. Então, mas eu queria uma máquina melhor, nunca assim. E acabei que, aí para poder, quando eu comecei a aprender a costurar, já com 12 anos usar a máquina, aprendi a fazer a costura inglesa, que é aquela costura que não tem o avesso não aparece, porque você costura, porque a máquina da mamãe não tinha zigue-zague. Entendi. E meu sonho era ter uma máquina zigue-zague. Então, aí depois... Vai embutido, né? Que eles chamam. A costura embutida, né? Porque não tenho para fazer o acabamento. Eu gosto de máquina, eu nunca gostei de fazer costura de mão, chuleadinho, por isso eu acho que eu não gosto de bordar. E cada vez que eu me vejo falando mais sobre esse assunto, eu acho que acabo reforçando essa questão de eu não me interessar. Apesar de que na minha casa, quando você for lá, eu tenho um bordado que eu demorei 8 anos para fazer. Não que ele seja elaborado, não. Mas eu comprei um risco, achava que era um risco, mas não, era um pano preto de ponto de cruz contado. Eu nunca tinha feito ponto de cruz, peguei logo pano preto porque tinha um outro tema que eu adoro, que são livros. E era um retrato, um gato deitado numa biblioteca, assim, nos livros, e a biblioteca é dele, são livros dele. É tipo a enciclopédia dos buracos de rato, os ninhos, sopas de ninhos de pássaros, todo temas assim para um gato. E eu só bordava viajando, e eu já viajei muito. De estar no aeroporto, eu morava em Macaé um tempo, ia para o Rio 2 horas, aí meu marido dirigindo, e eu ia fazendo aquele gato. E tanto que, aquela crise aérea que teve, que a gente demorava horas no aeroporto, adiantei meu gato muito, um dia o gato acabou e ficou pronto, o moldurei está lá em casa. Tá? Foi a única peça que eu realmente posso dizer que eu bordei de início ao fim, foi aquele gato. Porque meu papo é a costura, é sentar na máquina e fazer roupa. E faço um pouco de patchwork, já fiz, agora não tenho mais tempo, mas adoro. Adoro pegar uma costura para fazer. A costura é a única coisa que eu consigo... Hoje eu não viro mais noite com nada, mas virar a noite na minha idade é ficar até 2h30 da manhã acordada. Tá pra ótimo. mim, gente, já é um virar a noite. E então, assim... É a única coisa que me faz. Ficar de papo com os outros, eu tenho sono. Vendo filme, eu tenho sono. Mas se eu estiver na máquina de costura... Você vai embora, né? Eu vou o foco fica atento. Adoro, adoro. Adoro costurar. Costurar adoro. Ai, que bacana. Nas suas palestras e conversas, você sempre destaca e deixa clara a função da mulher como figura de suma importância no dia a dia da economia e como o bordado e as costuras foram os Sanchos Panças, fiéis escudeiros de todas essas heroínas à la Dom Quixote. É sabido que pelo bordar é possível conhecer os aspectos culturais de um grupo, de uma comunidade, de uma cidade, carregando memórias e as formas de sociabilização dos grupos envolvidos e como fio condutor da cultura de um povo. Nos dias de hoje, como se dá essa economia, sabiamente chamada de criativa, como a nova forma de conexão entre essas mulheres empreendedoras? Hoje a gente tem um ressurgimento, né? Assim, existe várias questões. Nas questões urbanas, muitas pessoas da minha idade estão se aposentando e se reunindo para bordar, para fazer artes têxteis. Você tem artes têxteis, não só o bordado, né? Porque você tem uma liberdade no criar. Então, existe, por exemplo, nesse momento está tendo uma exposição maravilhosa chamada Entre Meadas, que está até acabando no Sesc da Vila Mariana, justamente que reúne várias mulheres, várias tipologias de vários grupos urbanos de bordado. Aqui em São Paulo, por exemplo, nessa região dos Jardins, se reúne no Trianon, na Avenida Paulista, o primeiro domingo do mês, o grupo das Piradas no Ponto, que são mulheres, muitas delas aposentadas, mas cheias de energia, cheias de arte, que bordam. E na área de estamparia, a mesma coisa. Está cheio de gente que são mulheres que hoje, depois que aposentam, vão estampar. Mas a gente se refere um pouco... Não só depois do aposentado, mas hoje assim como força de trabalho mesmo. Até mesmo por conta dessa crise estendida que a gente tem vivido, mas assim, a parte de economia ativa, quanto o artesanato é importante para a manutenção dessas famílias hoje como... Você tem muita gente que faz bolsa, necessaire. Você sai, por exemplo, até andando na Avenida Paulista, que hoje está cheio de comércio informal nas calçadas, você tem uma indústria de necessaire, mas você vê que aquilo ali é feito em casa. É a versão do bolo caseiro, só que no pano. Então, pequenos utilitários. E você tem também, assim, que essa é uma realidade aqui em São Paulo, né? E na hora que a gente vai para o interior,
em grupos de fomento, você vê muitas empresas fazendo um papel social de fazer desenvolvimento de economia para dar autonomia às mulheres. Eu trabalhei com o Renato Ambroise numa empresa para a qual ele trabalha e tem um núcleo em Jacareí e Jambeiro. E uma das funções dos trabalhos sociais fazem vários tipos, de agricultura, de todo, mas tem um têxtil. E que reúne também mulheres para desenvolver. Aí você pega um saber que aquela comunidade já tem, só que assim, está precisando dar modernizar não é a palavra certa, mas assim, adequar aquele design, aquele saber para criar um produto que vai ser desejado pelo mercado. Eu lembro, acho que foi, se eu não me engano, em Sergipe, no Projeto Tamar, que eles pegaram as bordadeiras, as mulheres dos pescadores, eles transformaram em bordadeiras de ponto cruz para gerar uma renda que se a fazer produtos pesca para vender na loja do Tamar. Isso, mas como a pesca ficou, a pesca predatória, a tartaruga é deixada de lado, então assim, vamos deixada de lado não, mas a gente sabe que não é bacana. Então, para a economia continuar, eles transformaram essas mulheres em bordadeiras de ponto cruz, desenvolvendo as tartaruguinhas lá e tal. Então, talvez seja essa nova visão que a gente está precisando de entender, né, dos empresariados. Você citou em uma palestra a história da Singer, que eu achei sensacional, da Singer apostar na mulher, na costureira lá no começo do século. A Singer investiu muito nisso, porque na medida em que ela facilitava a compra, é a primeira empresa a estabelecer o regime de pagamento à prestação, o crediário, ela está investindo, na verdade, nela mesma, né? Sim. Ela usou isso como recurso de marketing, profissionalizando mulheres. As mulheres pegavam a máquina até sem pagar, ou pagando só uma parte, cada uma pagava como podia. Tinha uma opção, eles davam 3 cursos e a mulher podia optar por a compradora da máquina. E ali ela se profissionalizava, era costura de decoração, ou seja, almofada, cortina, costura para casa, ou roupas femininas e para criança, ou bordado. E aí ela, assim, uma vez profissionalizada, começava a trabalhar imediatamente. Entendi. E aí estava com a forma de pagar acertada, a Singer tinha uma rede de cobradores e que naquele período acertado ia assim, regularmente, religiosamente na casa da mulher receber. Sensacional. Isso é sensacional, isso é sensacional, porque trouxe para o mercado milhões de pessoas. A independência feminina, a Singer está intimamente ligada com a autonomia financeira das mulheres. Olha a importância disso. Intimamente. Foi surgida em 1851, em 1860 ela já estava no Brasil, em 1888 a princesa Isabel dá a outorga de importação, mas ela já vinha, e ela se estabelece. A Singer é uma empresa, assim, não dá nem para entrar nesse assunto, porque é um outro programa, me chama e fala da Singer. Agora, eu só quero tocar um ponto que você falou, do Projeto Tamar. Morei em Salvador, ia muito na Pedra Forte, que é um ponto, e o Projeto Tamar, ao longo da existência, de toda a incidência dele no litoral, tem as lojinhas, porque o Projeto Tamar é um projeto maravilhoso de sucesso, então tem as lojinhas e as pessoas que são, assim, muitas pessoas, muitas mulheres, homens também, criam produtos para botar na loja de souvenir do Projeto Tamar. E vende tudo, e tudo é ótimo, de perfeita qualidade. Na época que eu fazia agulha de ouro, eu cheguei a fazer elas me mandavam fotos das tartarugas, essa específica de Sergipe, ela me mandava as fotos, eu transformei várias fotos das tartaruguinhas em gráfico que era deles, em gráfico de ponto cruz, para elas fazerem, bordarem lá no projeto. Mas isso a gente está falando de mais de 20 anos atrás. Mas é muito bacana. Mas essas sementes vingaram. Eu tenho certeza que se você hoje que é Sergipe, tem uma incidência muito grande do ponto cruz. Tá? Nesse trabalho que eu fiz com o Renato, do guarda-sol, Sergipe borda os caranguejinhos de Sergipe no ponto cruz. Tá? E se você for lá, assim, você vai ter alegria. Provavelmente de ver uma semente que você plantou, árvore lá. Eu acho bem bacana isso mesmo. Outra realidade é que vivemos numa época cibernética, cheia de redes sociais e de tecnologia. Mas também considero o bordado como uma das artes mais generosas que existem, passando de geração para geração
por meio do amor entre mães e filhas. Nesses novos tempos, nessas novas tramas, como que você prevê o futuro do bordado? Qual o seu papel nesses novos tempos? Do bordado, da costura, das linhas em geral, né? Eu penso assim que o tempo em que a gente vive, esse contemporâneo, e já tem um pouquinho de tempo para cá, houve a volta do bordado no vestuário e na moda. Então isso traz assim o velho, digamos assim, o que sempre existiu, para o olhar novo da pessoa jovem que não era acostumada, estava acostumada com a camiseta silcada. No Brasil, a gente tem alguns costureiros que também fizeram isso, trazendo a sua raiz para a passarela. Lino Villaventura, Ronaldo Fraga, Renato Imbroise e outros que agora aqui eu não estou sabendo relacionar, mas então você apresenta ao jovem, ao novo, tá? A questão do bordado, que o bordado é uma técnica eterna, uma técnica de ornamentação eterna. Então, se você tem uma valorização, assim, se há um valor, se o consumidor valoriza isso, automaticamente você também quer aprender a fazer. E hoje você tem muita gente também, um grupo urbano que na falta que entende que tem que se ocupar de alguma forma, que não está dando conta do estresse, então em vez de tomar antidepressivo, Rivotril, não sei o quê, vai bordar. Vai bordar, que eu sempre falo, minha psicologia rasa, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Adoro falar isso. Quando fala, não sei o quê, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, muita gente, tenho visto gente jovem, mães jovens, que estão bordando, ensinando as crianças a bordar. Nada vai ser na profusão que já foi um dia, até porque os tempos mudaram, né? Essa é uma vertente que eu enxergo no meu espaço urbano. E no espaço também urbano, mas que não é de um centro urbano como Rio de Janeiro e São Paulo, a gente vê que assim, o bordado, principalmente o bordado, mais do que a renda, até o tear manual um pouco, que também está voltando, como inserção econômica de comunidades. Eu trabalho com algumas, já tive a chance de ter, assim, com o Renato Imbroise, ter trabalhado aqui perto de São Paulo. Eu apoio uma ONG em Penedo, Alagoas, que é essa aqui que eu uso, essa maravilhoso. Isso, o trabalho deles é maravilhoso, a ONG Pontos e Contos, que borda Penedo, a história de Penedo, as lendas. Quem criou? Uma engenheira que se aposentou e que resolveu encontrar a sua missão na vida. Ela, sempre falo, a Francisca Lima, Francisca, você quando morrer, você não vai ser lembrada por ter sido uma engenheira da Codevasf. Você vai ser lembrada pelo trabalho que você criou de profissionalizar mulheres. Hoje tem mais de 40 mulheres que bordam, já ganharam 3 top 100 Como que é o nome do projeto mesmo? Pontos e Contos, Associação de Bordadeiras Pontos e Contos. E ela bota a história no meio do caminho? A história, a arquitetura do Rio São Francisco, de Penedo, as lendas, a coleção. Ano passado foi retrasado, né? Fui para lá também ser manequim da coleção, teve o desfile na Praça Central, então fui para lá desfilar. Ela teve uma lenda de São Tomé, que teve em Penedo, pisou numa pedra lá, então ali ensinou os índios a pescar e tudo mais. Isso aí virou vestido de passarela, ou seja, ela pega aquele micro-região, que é quase a Foz de São Francisco. Penedo é uma cidade histórica, uma cidade totalmente tombada pelo IFAM, que tem uma arquitetura maravilhosa. E então, assim, ela tem coleções que documentam o Rio, documentam a arquitetura, que maravilhoso, as crianças, e é sempre isso, é a casinha. Meu Deus, vamos colocar na rota da viagem aí, das férias, Penedo, que agora até eu fiquei com vontade de ir. Penedo é linda. Nossa. Penedo está toda restaurada. Que maravilha. Já sabemos que você é uma entusiasta e uma amante do bordado e que não mede forças para divulgar e compartilhar seu amor. Assim, você montou um museu aberto à visitação previamente agendada. Como nasceu essa ideia genial? Há quanto tempo? E como as pessoas fazem para poder visitar esse relicário? Essa ideia não nasceu. Eu fui empurrada para ela. Porque, como todo colecionador, a gente vai juntando as coisas. Chega um dia que você não cabe mais, entende? Você não cabe mais. Você quer ter uma cama de solteiro, uma bicama, dorme o marido em cima, a mulher embaixo, para poder botar mais umas coisas. Minha casa estava lotada.
E então, assim, falando do surgimento desse espaço, né? Aí meu marido, trabalhando com o Renato, viajando para lá e para cá, quando eu cheguei de uma viagem, de um projeto que a gente estava fazendo juntos, aí Márcio falou, eu falei com os corretores esses dias, tem algumas salas para a gente olhar aqui perto, uma coisa perto, mas para a gente mudar essa coleção, até porque ele é bibliófilo. Minha casa é uma biblioteca também. Então, e uma boa biblioteca. Meu marido é um leitor voraz, de Andrade, Guimarães Rosa também. Que maravilha. Então, um dos dois ele coleciona livros também? Ele lê, né? Mas é claro que não vai ter tempo, assim, lá em casa já tem muito livro. Ela gosta de comprar livros, sentir o cheirinho, né? Mas aí, então, eu escolhi essa sala, e fiz a mudança para cá tem um ano. Mas mesmo quando era no meu apartamento, eu recebia todas as pessoas que se interessavam por... Não era uma coisa organizada como era aqui, mas tinha tudo também para fácil, dentro daquele espaço pequeno, meio bagunçado, é lógico, não tem essa organização, estava tudo de fácil acesso. Então, lá já tinha ido gente fazer pesquisa, de negócio de tese de mestrado, tese de doutorado, a própria exposição Memórias do Bordado, que ocorreu ano retrasado, junto com o Renato, junto com a Casa Bordada do Renato Embroise, lá no CRAB, e que foi muito... Foi aquela exposição, ficou maravilhosa. Todo o trabalho foi feito lá dentro de casa ainda. Renato ia para lá, separa a peça, isso vai, isso não vai, não sei o que, não sei o que. Então lá já era esse espaço aberto. Mas justamente, às vezes você está com a tua casa bagunçada, então, mas você recebe de toda forma. Aqui não. Aqui já é um espaço que está todo organizado, e que eu recebo pessoas, que aqui as pessoas... Aqui vem figurinista fazer pesquisa, faço ideia, aqui vem gente fazer estar, vem gente bater papo, vem gente conhecer, vem gente... A gente pode dizer que o lugar é extremamente agradável. Você parece que você está realmente na sala daquela sua amiga antiga que você senta para conversar, tomar um café. Mas é isso, delícia. Todo mundo que passa daquela porta vira amigo antigo. Não tem, aqui dentro não tem amigo novo. A sensação é total. Quem está aqui é amigo antigo. Continuando na parte do museu, como que você garimpa essas joias? Em uma palestra você contou sobre o seu dom de lavar. Amei, né? Essa história da lavadeira eu achei sensacional. Você pode compartilhar como se dá esse dom e assim como se dá esse processo do garimpo, de você achar as preciosidades do que está no seu acervo? Sim. Primeiro, nada disso daqui existiria se não existisse uma rede de pessoas que garimpam para mim, tá? Essas pessoas quem são? São antiquários das feiras, Benedito Calixto, do Bexiga, do Rio, sei da onde, sei da Saquinhos, do Joque, que já sabe que que qualquer comerciante vive dos seus clientes, né? Isso é um dom, saber o que o cliente quer, tá? Então, as pessoas sabem que eu compro têxteis e coisas ligadas à história dos têxteis. Aqui em São Paulo eu tenho um livreiro espetacular, que é o Rogério. Ele já entendeu que os meus têxteis, eles vão além dos livros de têxteis e sim do universo da mulher. Entendi. Então eu tenho coisas do universo da mulher que é devido à sensibilidade dele, tipo uma agenda portuguesa do lar, que ali tem receita de comida, de controle de hall de roupa, tudo, e que se relaciona com essa coleção, tá? Então, assim, nada seria possível sem essas pessoas, que inclusive esse ano eu estou fazendo a documentação dessas pessoas, no sentido de que isso aqui não pode ser uma coleção que a pessoa entra, como é que ela montou tudo isso? Não, tem que ter cada pessoa que contribui comigo, tá? Tem que ter seu nome, sua foto, quem foi, e qual é a participação dela aqui dentro. Tá? Então tem no Rio Clércio, Conceição, que são dois... Você já digitalizou isso? Não, porque tudo toma tempo. Esse ano eu tenho... que você teria um trabalho de digitalizar incrível, né? Para possibilitar para... para dar acesso a terremoto. É um terremoto. Para dar acesso, para que as pessoas tenham um acesso remoto, eu tenho que fazer o terremoto de jogar isso abaixo. Mas isso é um sonho, isso é um sonho. Porque aqui está o conhecimento. A razão disso aqui existir não são os panos que você vê. É o conhecimento
tá? Que está nas revistas. Tá? Porque aí a pessoa pega, desaprendia, não se sabe mais como fazer tal ponto, seja ele de renda, de bordado. Aqui é um conjunto das artes manuais, dos trabalhos manuais têxteis femininos domésticos. Então é o tear, é a renda, é o bordado, é o corte e costura. As flores da chapelaria. Assim, às vezes as pessoas não se dão conta que o que a gente vê hoje nas lives e nos papes, ou qualquer forma de aprendizagem que você tem na internet hoje em dia, antigamente se dava por meio desses livros e dessas coleções. Então, assim, é uma preciosidade que, assim, tudo que você quiser saber, você consegue ter acesso por meio desses livros e publicações, né? E muita gente que faz live achou um livro desses bom. Quem faz live boa, ganhou um livro da avó, comprou num sebo um livro, aprendeu um ofício e aí faz a live dela, que aí vai fazer mesmo correta, com a técnica correta, porque tudo se acabou, Beth. Você não acha quem faça casinha de abelha. É verdade. Você não acha, você não sabe, mas ninguém sabe fazer nada, restaurar. Crivo, são tantas coisas então, se eu quero cerzido é muito importante, mas ninguém sabe fazer. Então, uma pessoa que pega, estou desempregada, estou sem dinheiro, precisa arrumar um ofício, pega um livro de cerzido antigo num sebo, aprende a cerzir, bota lá no Facebook, faço bem feito um cerzido, não vou estragar teu pano, tá? Que vai ter trabalho o dia inteiro, todos os dias, vai enjoar de ter trabalho. Não é? E não é que todo mundo está precisando? Pois é. Vamos combinar, né? Outra atividade são as suas palestras. Recentemente você fez uma com transmissão pelo Facebook, eu assisti. Com qual frequência isso acontece? Como que a gente fica sabendo e como que a gente participar presencialmente dessas palestras? Porque são realmente interessantíssimas e necessárias. Palestra, eu dou quando me chamam, né? Quando me convidam. Então, assim, dei palestra, tem um grupo de moda e educação aqui em Belo Horizonte que me chama, eu dou palestra para eles. Agora, ano passado dei algumas. Esse ano, agora, esse janeiro começou quente. Eu planejei ficar janeiro em casa costurando fronha, não deu conta. Então, assim, de repente, essa pós-graduação de moda, educação, não é moda e educação, é de artes manuais na academia, que tem um movimento de fazer com que a universidade entenda os trabalhos manuais. Que universidade foi? É uma pós-graduação chamada Artes Manuais na Academia. Eu acho que é online, mas tem uns trabalhos assim presenciais que eles ensinam. Do Rudolf Stein. Não, assim, daquela filosofia que eles chamam Stein, da antroposofia. Se eu não estiver errada. Mas acho que é a antroposofia ligada à escola Waldorf. Assim, essa filosofia Waldorf. Então, essa moça tem essa pós-graduação steiniana. Então, fez esse congresso que foi um sucesso. Mas foi mesmo. E ela me chamou, ele me descobriu em cima da hora, me chamou e eu fui dar. Porque eu vou onde eu puder levar. Onde o povo está, né? Você é uma querida parceira do Renato Imbruise e talvez uma das personalidades de maior significado para as artes manuais brasileiras. Como é essa parceria? Ele é um querido meu, tomara que eu seja uma querida dele também, viu, Renato? Mas eu também sou fã dele. Eu já admirava o trabalho dele e em algumas exposições. Aí um dia fui na Casa Bordada, aqui em São Paulo, que é um monumento, aquilo ali é um monumento do bordado contemporâneo, tá? Assim, aí eu que gostava, admirava o Renato, virei fã total, viu, Renato? Virei fã total, você sabe disso. E aí, assim, simplesmente todas as pessoas que vinham a São Paulo, vamos almoçar ali perto, vamos lá na Casa Bordada para eu te mostrar. Eu sei que eu acho que eu acabei indo umas 8 ou 9 vezes na Casa Bordada, levando gente. Aí ele logo depois fez uma outra,
Aí eu fui também, que é a casa lá e cá, que eu acho que vai ter agora, não sei, ele compara a casa da África com a casa brasileira, bem no rastro da Casa Bordada. Aí eu fui encontrar... Ele fez umas fotos bem bacanas, que eram os coloridos. Tem um livro, eu tenho o livro. Ele lançou, fui lá pegar meu autógrafo, que eu sou fã dele. Aí conheci ele. Conheci Dilda, ele está no dia. Tava uma amiga minha, que também tem seu nome, a Beth Paz, lá de Recife. Gente fina, demais, minha muito amiga. E aí ela me apresentou para Renato e falou, você tem que ir lá conhecer o acervo dela. E o Renato é um cara curioso. Tá? Eu penso que os sucessos são das pessoas que são curiosas e vão. Não é o que fala que vai um dia. Ele foi. No que ele foi, a gente se tornou carne e unha. Para mim foi uma honra receber Renato lá em casa, sabe? E aí ele viu em mim ali uma possibilidade de fazer a negociação. Já estava em curso para a Casa Bordada e ele perguntou. Ele é mais doido do que eu, porque ele não me conhecia. Graças a Deus, né? Ele não me conhecia e ele perguntou se eu topava participar da Casa Bordada. E que ele ia arrumar uma sala para mim, linda, como arrumou. Mas ele confiou em mim. Então, que se eu fosse uma maluca, podia falar, pode fazer, chega na hora, não vou, dar, sabe como? E aí, então, assim, deu tudo certo. A exposição foi um espetáculo, graças à confiança que ele depositou em mim. E, inegavelmente, aquilo foi uma oportunidade que Renato me deu. E eu soube agarrar. Muito bem, não é, Renato? Você sabe, né? Fica no teu pé ali, só no zap, mandando mensagem. Mas é ótimo, tá certo. E deu a Casa Bordada do Rio, foi um sucesso por causa da Casa Bordada e por causa da Sala da Memória do Bordado. Eu, como eu tenho mania de documento, botei um livro lá para que as pessoas escrevessem. É fácil. E os relatos são os mais preciosos possíveis. É da emoção das pessoas que memória afetiva direta, né? Não tem como. Lá teve um episódio que me emocionou demais ao saber dele. Me ligaram, a monitora me ligou na hora. Que a gente botou uma toalha de labirinto lá, na exposta, que era só bordado a branco. E eu tinha umas etiquetas de uma loja do Rio, chamada O Rei do Bordado, o Rei do Labirinto. O Rei do Labirinto. O Rei do Bordado. Uma coisa dessas. E peguei com a exposição no Rio, vou pegar essa etiqueta e vou botar nessa toalha. Passou. Chegou lá, passado um tempo, chegou uma senhora já de muita idade, que foi na exposição. Quando viu aquilo ali, começou a chorar. Faço ideia, né? Começou a chorar. Ela falou assim, como que alguém guardou essa etiqueta? Essa loja era minha. Tive essa loja por 56 anos com o meu marido. Olha que coisa. Olha que graça. Olha que coisa. A loja fechou depois que meu marido morreu, já estava velha. Dona Iracema. Infelizmente não pegaram o contato dela, que eu iria atrás de Dona Iracema para ouvir o que Dona Iracema tem que me contar. E deve ter muita coisa. Boa, né? Imagino. Tem uma coisa... Dona Iracema, onde a senhora está? Parece que a gente vai querer. Incorpora saber. Aí, Dona Iracema, antes que seja tarde. Vamos contar, vem contar a história pra gente. Eu quero aqui fazer, mais do que um lugar de eu contar a história, eu tenho muito mais para ouvir do que para falar. E aqui eu quero transformar nesse lugar num centro de audição. Eu ouvir o que as pessoas têm para me contar, do que elas sabem. Por exemplo, meu técnico de máquina de costura aqui em São Paulo, que é um homem maduro. Que é dificílimo hoje em dia encontrar, e ele né? é maravilhoso, ele restaurou essa máquina. Carlos Chang, viu, Carlos? Depois ouve aí que eu falar do comercial. Porque eu passo contato. E ele me falou, você já foi lá na Duque de Caxias, que ele sabe que eu coleciono, ele me atende desde que eu cheguei em São Paulo. E você já foi lá na Duque de Caxias falar com a dona Lorice? Eu digo, não, eu nunca fui. Quem é a dona Lorice? Dona Lorice foi para quem trouxe a marca Elna do Brasil. Eu já ouvi falar dessa dona Lorice. Eu postei, eu fui lá e postei sobre. E ela é a primeira mecânica de máquina de costura no Brasil, Dona Lorice. Dona Lorice também já passou dos 20 anos, já está com uma idadezinha. Então, eu fui lá conversar com ela, tirei foto, fiquei de voltar. Como esse janeiro começou quente, ainda não encaixei Dona Lorice, mas eu ainda quero que Dona Lorice, ainda vou fazer o convite dela nesse mês de janeiro, que ela falou, eu quero ir conhecer. É um lugar para se fazer um podcast. Tá? Documentar o que foi a história de uma marca de máquina na Duque de Caxias, uma marca
de máquina de costura. Lá é o museu da Elna. Eu não sei, eu começo a ter umas ideias, assim, a Faiga sabe que a minha cabeça funciona. Mas a gente não podia fazer um sarau de bordado com contação de história? Claro. Olha que maravilha. Aqui tá pra isso. No Rio de Janeiro. Vamos marcar? Topo. Vamos, eu topo. Topo organizar, ó. Rio de Janeiro tem uma história muito bacana, que meu marido é fã, que chamava os Sabadoiles. Olha que maravilha. Os Sabadoiles era um cara de nome Plínio Doyle? Não era Plínio. Bom, é Plínio Doyle, sim, um advogado bibliófilo, tá? Cara rico, um apartamento na Lagoa, e ele comprou um apartamento ao lado, tá? Onde era a biblioteca dele. E aos sábados, eu acho que a cada 15 dias, se reuniam lá Carlos Drummond de Andrade, só gente assim. Pedro Nava, para conversar e almoçar. E chamou-se, depois dá um Google, o que era um Sabadoile. Ah, que maravilha. Que era os encontros. Então eu tenho vontade de fazer aqui um sargassoile. Aqui. Não é? Não ia ser sensacional? Ao sábado, chama a gente, bota um petisquinho. E contar histórias, ver. História. E eles botassem alguma coisinha para fazer junto, vamos fazer junto. Gente, ia ser sensacional. Vamos pensar nisso com carinho. Aqui, uma coisa que eu penso aqui, que já teve até uma vez, quero fazer outros, que é nessa máquina de costura que se recupere os conhecimentos esquecidos. Aqui é um ateliê, tá? Mas é um ateliê para poucas pessoas, é um ateliê sem fins lucrativos, mas quando alguém, por exemplo, outro dia apareceu as meninas de Barra Longa, que bordam que você estava falando, sim. A Pícia e a irmã dela, Priscilana e a irmã Magalilana, né? Sim. Que fazem richelieu, então teve uma oficina aqui de richelieu de máquina para recuperar o conhecimento. Sensacional. Eu descobri uma pessoa que faz serzido invisível. Tomara que ela queira fazer uma oficina de serzido, porque esses conhecimentos têm que ser, eles têm que ser passados, eles têm que ser... Ó, realmente eu ficaria aqui a semana inteira, quem sabe um mês, mas já fica adiantado que a gente vai vir outras vezes aqui, porque eu me convido, que realmente eu estou me sentindo muito feliz. Mas eu tenho certeza que as nossas ouvintes estariam com a gente também nesse bate-papo, eu não tenho dúvida disso. Sonhar não custa nada, né? Para compensar, eu queria abrir o espaço para você contar quais são seus próximos projetos, exposições, etc., para o próximo período, né? Meu maior projeto aqui, que já não consegui fazer ano passado, é começar a fazer o processo de documentação desse acervo. Tá? A catalogação. E aqui tem 2 catalogações, tá? A primeira é eu botar num tombamento, né? Listar que eu tenho essa peça, medida, fotografada, a ficha dela. E o levantamento dos pontos. Não me adianta falar, eu tenho um pano, um centro de mesa de, sei lá, 60 centímetros de diâmetro, redondinho. Não, eu quero que tenha descrição, que aqui tem uma grampada, que aqui tem um ponto segredo. Aliás, como que é o nome desse ponto que você falou? É Tenerife, não, né? Como que é o nome desse ponto? Aqui eu sei, isso porque eu não... eu sempre falo essas coisas, eu só sei costurar, eu não entendo nada, tá? Mas a gente vai aprendendo, porque eu não faço crochê, não faço tricô, não faço bordado, faço só sei costurar. Mas aqui a gente tem a grampada, que é essa minhoca aqui, que é feita, a grampada vem de grampo de cabelo, que fazia assim... Tá? Que trança e traz um nó. Amanhã vai ter aqui a rainha da grampada no Brasil, vai vir aqui amanhã. Que ela veio um monte de toalhinha de grampada, eu não sabia o nome. Essa coisa aqui é a grampada, tá? Aqui é o ponto segredo, já aprendi isso também. Aqui é o ponto segredo. Aí um amigo meu que sabe muito, que é o Rafael, mora em Limeira, ele vai ser meu consultor aqui para passar, para dizer os pontos todos na hora da catalogação. Porque isso aqui não adianta eu catalogar como uma toalha de mesa redonda, não, tem que ter. E depois o grande som é saber a procedência, que é quando eu botei isso no Face, minhas amigas portuguesas
falaram. Aqui em Óbidos, tinha uma senhora, porque eu ganhei isso de um amigo meu, que é o Ricardo Gomes Lima, que é um grande homem folclore. Ele é da UERJ, já foi do IFAM, e é um homem ligado demais à cultura popular. E ele me deu isso. Ele é muito amigo meu, me deu isso daí. Pena que vocês não podem ver essa toalha que a gente está falando. A gente vai postar depois a foto e colocar no Face e na rede, mas é realmente uma toalha sensacional. Na hora que eu lavei essa toalha, veio assim, espetacular. E Ricardo me mandou com um bilhete falando que isso tinha sido de uma tia. Ok, foi da tia, querida, mas não necessariamente é a tia que foi a tia que fez. Nem necessariamente foi a mãe. As pessoas compravam, as pessoas viajavam, as pessoas compravam da mulher do enxoval que bate na porta. Então, houve um esforço aí para saber quem fez ou quem não fez. Depois eu até, quando não tem essa resposta, eu desencano. E botei no Facebook. Aí a Maria Saramago, lá de Óbidos, que é minha amiga, já falou: aqui em Leiria morreu há pouco tempo uma senhora que fazia toalhas iguais a essa. Pode alguém ter ido a Portugal e ter trazido para ela. Sim. Isso aqui, minha filha, é uma arqueologia do anônimo total. Você tá entendendo? Que o Tutankhamon, tu acha lá Te que prometo uma toalhinha grampeada, que essa eu sei de onde veio, que foi minha bisavó que fazia. E eu nunca soube o nome dessa toalhinha. E o sonho é abrir uma revista dessa e achar o risco. E acha, tá? Porque aqui eu nem quero, nem posso, sou pobre para ter todos os tipos de trabalho feitos, que não vai caber. Eu não tenho como manter outra sala, tá? Agora, em termos de conhecimento, aqui tem tudo. Nos livros, nas revistas, aqui tem tudo. Uma vez saiu uma matéria, como assim, daquele do Marcelo Duarte, sobre mim, sobre meu trabalho, no estado de São Paulo, naquela revista Divirta-se. Não é uma coluninha assim, nessa revistinha de sexta-feira, a coluninha dele. E aí eu falava isso: por favor, quando assim a sua parente morrer, não joga as revistas fora, me procura, não joga fora. E as que eu compro, eu aceito de doação, eu abrigo isso, não joga fora. E aí muita gente me procurou, eu fiz amigas. Muitos, tenho amigos até hoje, gente me procurou para doar. Isso aqui, essa coleção de racã inteira aqui, esse vermelho todo, agora que eu vi, me foi doado pela hoje minha amiga Valéria Pirani, que leu a matéria e veio me procurar. Hoje em dia encontro com Valéria sempre. Não é uma maravilha? Que foi dela. Ela faz coisas maravilhosas. Nossa, você não via isso? Eu não sei se dizer. Aí você abre uma racã dessa aí, tem tudo. É maravilhoso. Né? Eu vou abrir esse paninho e tem a racã. Aquela estante ali toda é de conhecer tudo, o Licta branco, com rosa, é tudo. As primeiras revistas de bordado editadas no Brasil, tanto quanto eu saiba. Tá? Pode ser que apareça não, eu tenho outra, mas do meu conhecimento, as primeiras revistas de bordado editadas no Brasil estão ali. Tá? Que elas eram francesas, basicamente. Sim. Porque eu conheço todo mundo falava francês, tudo bem. Quem era analfabeto não falava, mas quem ia para a escola de freira ou qualquer colégio público falava francês. Francês era parte da grade curricular. Então, os trabalhos manuais, eles eram difundidos em francês. Então, ouvrage de dame, travaux, não sei o quê. Tudo tem aí. Outro dia veio aqui um amigo meu, Fausto Viana, que é da USP, lá da parte de cenografia, trouxe um monte de mode travaux dos anos 20. Então, esse é qual é o plano aqui? É essa catalogação, além de documentar o que tem de acervo, medir, começar a procurar nos livros aonde está. Qual é a origem, né? E aí a gente faz esse casamento não é pegando a peça e abrindo os livros, não. A gente abre os livros e você vê, eu tenho essa peça, é aquela ali. Abre outra, um dia aparece, você começa 2 livros para o acervo. Entendi. Sabe, assim. E o outro grande plano, esse é o maior desejo de consumo meu, é não adquirir quase nada esse ano de pano. Porque senão eu não... Isso é impossível. Não dá, né? Porque senão não consegue, começa a lavar, e tem que lavar, tem que passar, tem que trazer, tem que arrumar espaço. Aqui lotou. Eu tenho uma vizinha que me ajuda muito a arrumar as coisas. Por exemplo, outro dia eu vi aquela cristaleira lá e a lapidação dela é espetacular. Que é outra arte esquecida, tá? A lapidação, ela é espetacular. Eu digo, eu comprei
pela lapidação. Aí depois, onde é que eu vou botar esse móvel? Como é que eu vou botar esse móvel? Aí depois eu entendi que ali era o meu baú de enxoval. Ali é o baú de enxoval da noiva. Em cima são os lençóis, no meio são as toalhas, as partes mais finas. E embaixo são as colchas. Tanto que em cima são as noivas. Ali é o baú. Entendi. Exposto, né? Mas já não cabe mais nada. Ganhei essa daqui, já não cabe lá. Essa aqui é uma história incrível. Posso falar? Pode. Essa aqui é história incrível. Minha amiga Claudinha, que é designer de Renato, falou: minha mãe, que já está um pouco doente, tinha uma amiga portuguesa. Minha mãe é portuguesa, tinha uma amiga portuguesa que já morreu. E minha mãe ficou com as coisas que a filha deu. Tá? Qual era a história de Dona Lucília? Dona Lucília morava no Rio e no bairro de Laranjeiras, e o marido ia até a Penha com Dona Lucília na fábrica da Demilos, para comprar os restos de renda que a Demilos vendia. Tá? Aquilo. Tá? E Dona Lucília sentava na máquina, emendava tudo emendado, de baixo perfeitamente, e fazia essas colchas. E é daquela renda. Uma delas é fuxico e a outra, eu não sei. A outra é uma textura incrível. Que parece uma escaminha de peixe. A gente vai fotografar para deixar. E aí ainda percebi, e são duras, que essas rendas são meio duras, né? São. Dona Lucília era mulher inteligente, fala que o português não é inteligente, minha filha. E são até demais, que isso aí ninguém ia sentar na cama de Dona Lucília. Olha, isso para não amassar. Não, porque isso pinica, não é uma cama confortável para qualquer um ficar. Ai, sentei aqui, Lucília, vou dar uma recostadinha na tua cama. A cama tinha que estar perfeita para quem ia chegar assim. Imagina. Ainda mais naquela época, o pessoal assim, as camas tinham que ser mega, hiper bem esticadas. A minha bisavó falava que não podia estar dando risada. Que se tivesse uma dobrinha, um repuxado, a cama tá dando risada. Disse, faz a cama toda. Dando risada, mas isso aqui é anos 80. Isso é renda artificial, é renda assim, super dura, sintética. A gente vê pelos fuxicos, né? Eu acho até que eu tenho sutiã. Que foi dessa renda. O fuxico, antigamente, ele era usado ao contrário, não como é usado aqui. Tem aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho uma coxa de fuxico, que ela é espetacular. Ela ali está guardada pelo avesso. Enfim, mas tem mais alguma coisa, Nina, que você gostaria de acrescentar, reforçar em algum assunto, deixar alguma mensagem pra gente? A mensagem que a gente deixa é sempre a mesma, né? Que qualquer conhecimento que seja, ele tem que ser compartilhado. As pessoas têm que passar o que sabem. Aquele quitute gostoso, o ponto, uma dica de educação qualquer. Educar é um processo contínuo. E a gente que não vai viver para sempre, tá, tem que deixar do conhecimento. Para mim, isso é o mais importante, assim. E eu adoro, assim, voltei, eu te conheci por onde? Pelo Facebook, eu adoro o Facebook. Então, das transmissões, você falou das minhas transmissões, eu entendo o Facebook como uma grande função social. Sim. Tá? Para o bem e para o mal. Tá? Agora, eu tenho meu grupo de amigos que me seguem, e assim, do pessoal, e lá no grupo. Então, eu tenho o privilégio de morar em centros culturais fortes. Moro em São Paulo, vou no Rio, às vezes a gente viaja, vai a Penê, vai em alguns lugares. E eu penso que o Facebook me permite levar os meus olhos, o que eu vejo, para um sem número de pessoas que usam. Então, por exemplo, tem gente que mora, me desculpe quem mora lá, mas mora, digamos, lá no interior do Acre, que nunca vai ter a chance de chegar numa determinada exposição aqui em cima da hora. Então, se eu vou nessa exposição, eu faço questão de transmiti-la da melhor. Às vezes eu nem vejo o negócio, fico transmitido, nem vejo. Meu marido depois, você viu não sei o que? Não vi não. Depois eu olho lá no vídeo, porque hoje em dia, quando eu chego num lugar que é bacana, meu primeiro desejo é transmitir para que as outras pessoas vejam. O Facebook não é para ninguém ver minha cara. Ninguém quer ver a cara dos outros, Facebook, netinho. Ninguém quer ver isso, entende? Assim, sabe? Agora, você poder levar cultura para as pessoas. É um que meio às vezes popular você pensa, de cultura. Assim, tem alguém assim que já tem uma idade, que já está velha ou velho, tá? Que tem limitações físicas, às vezes limitações sociais, tipo, está morando com os filhos trabalham, não pode sair, às vezes mora em frente da exposição, mas não consegue ir lá. Mas a exposição pode chegar na casa dela, através de uma transmissão que eu faça.
Então, eu criei um canal. Ah, outro sonho desse ano que ia começar em janeiro, mas vai começar em fevereiro. Eu já estou treinada para isso antes que eu esqueça, que eu estou velha, treina, depois esquece tudo de novo. Eu já fiz um curso no Senac de youtuber da terceira idade. Que foi um workshop que eles deram, já fiz oficinas aqui. Vamos deixar claro que o espírito aqui não é nada terceira idade, tá? Eu vejo uma menina aqui de sonho, não tem nada disso, não. Não, mas por que terceira idade não pode sonhar? Não, mas não é, você tem que ser muito jovem de cabeça. Não, porque a gente sabe que tem... mas tem gente que é jovem que já nasce velho também. Não, mas é muito jovem. A juventude independe da idade. Porque tem muita gente aí, minha filha, que... isso assim, sem perguntar em quem votou, né? Pula. Nem vamos entrar nesse canal. Mas depois se edita, né? Então, que o povo já nasce velho, já nasce de fralda geriátrica. Tem aí uns que, em vez de você botar fralda de bebê, bota logo quando nascer fralda no chá de bebê, pede Big Frau, entende? Porque já nasce velho. Então, essa questão hoje da idade, ela é muito subjetiva, né? Total. Então, meu sonho aqui é começar a fazer as transmissões, tá? Pegar um tema e uma vez por semana falar daquele tema. Sim. Vamos falar vamos falar dessa renda da Loren. Nossa, vamos falar que vai ser... como é que criar meu canalzinho direito no YouTube para poder levar a coleção para as pessoas. Entende? Porque meu produto qual é? Posso fazer meu comercial? Deve. Eu vendo palestra. Aqui, toda pesquisa aqui é tudo gratuito, assim, eu não vivo disso, assim, mas eu gosto da palestra e, assim, as pessoas para evento, não sei o quê, e aí, assim, levar esse conhecimento numa situação comercial, para mim é uma coisa boa. Sim, sensacional. Tá? O que não me impede, às vezes, de dar uma palestra se eu não ganhar, não tem nem tudo na vida é dinheiro, mas, assim, tem as situações comerciais, eu dou palestra paga. Renata, assim, quando trabalho também, uma produção, é isso que eu vendo, meu saber. Uma consultoria para um episódio aí de televisão. Isso é sabe? Agora aqui não, aqui é um espaço franqueado. Entendi. A pessoa precisa, a coleção não é minha, a coleção é de quem dela precisa. Ponto final. Sensacional. Nina, eu já não sei nem como te agradecer, tá? Eu tô falando. A gente está realmente feliz com você aqui. Mais feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralinha. Sim, né? E assim queria me despedir com essa frase da nossa poetisa Cora Coralina e agradecer a você, finalizando com um convite carinhoso para você que assistiu e gostou da nossa conversa, que continue explorando as novidades do canal Craft, falando sobre esse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a semana que vem nós te esperamos aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Um grande beijo para todos.